Felipe Drugovich abre o coração em entrevista nessa semana ao Motorsport Brasil e revela negociações com equipes de Fórmula 1 e futuro para o ano que vem. Bora conferir os próximos passos do brasileiro segundo as próprias palavras de Drugovich. Fica ligado que esse é o box da Fórmula 1. Felipe abriu o jogo na entrevista dada ao Motorsport Brasil nessa semana. Em quase 40 minutos de conversa falou sobre tudo, passado, presente e futuro. Começando por uma das possibilidades para o seu ano que vem, o teste na Indy. Felipe testou o carro da Ganassi, que é o carro do atual campeão da Fórmula Indy, Alex Palou. O brasileiro comentou sobre as impressões do carro e se disse surpreso com a rapidez. Comentou também que é muito diferente do Fórmula 2 e que sentiu o carro dançando muito embaixo de si enquanto pilotava, mas que ao final de tudo curtiu a experiência. E o mais importante foi o tempo que Felipe cravou. O brasileiro citou que a equipe possuía um tempo-alvo e que ele superou esse tempo logo no começo do treino. Ou seja, Drugovich se mostrou muito confiante de que impressionou a Ganassi e que pode sim ter deixado uma porta aberta para a equipe no ano que vem. Foi também comentado sobre o fato de Felipe ter superado o tempo de Palou, que é o atual campeão da categoria. Porém, sobre isso o brasileiro afirmou que os tempos não são comparáveis, uma vez que o tempo anterior de Palou era no carro antigo da Indy, sem o sistema híbrido que foi incluído no carro em que Felipe fez o teste, e alterou consideravelmente tanto o peso quanto o tempo do carro naquela pista. Por fim, Drugovich comentou que o teste estava previsto desde o ano passado, porém só ocorreu agora devido às prioridades terem mudado e Drugo agora sim levar a sério uma vaga na Indy, sendo que no ano passado estava totalmente focado em aguardar as definições da Fórmula 1, e com isso não pôde fazer o teste ainda no ano passado. Isso já é um forte indício da mudança de perspectiva do brasileiro em relação às oportunidades para o ano que vem. A porta na Indy, que antes era uma opção quase que menosprezada, agora de fato é considerada pelo brasileiro. Sobre o atual contrato com a Aston Martin, Drugovich citou que ainda tem mais 2 treinos livres para fazer nessa temporada e que devem ser cumpridos até o final do ano em 2 das últimas 6 etapas. Um dos pontos quentes da entrevista foi quando Drugovich comentou sobre a escolha da Aston Martin lá em 2022. O brasileiro afirmou que ainda acredita que fez a escolha certa na época e que nenhuma outra equipe ofereceu tantas condições e quilometragem de teste quanto a Aston Martin fez por ele. Drugo citou que andou mais de 4.000 quilômetros em carros de Fórmula 1 desde então, o que considera um privilégio e que nenhuma das outras equipes ofereceu a ele. Considera inclusive que, tirando os pilotos titulares, foi o piloto que mais testou Fórmula 1 no ano passado. Além do mais, Drugo citou que não haviam outras oportunidades boas na época, e a Aston era a única equipe que Felipe seria o pole position para uma vaga na Fórmula 1. Ao que deu a entender, se entrasse em outra equipe, Felipe não seria o piloto 1 na fila para subir para a Fórmula 1 e teria que disputar internamente na academia de pilotos uma possível vaga de promoção. Isso se deve muito ao fato das outras equipes como Williams, Alpine e Sauber possuírem um programa próprio de pilotos júniores. Ou seja, a Williams chamar Drugovich para seu time de pilotos júnior seria basicamente um atestado de que seu próprio programa de pilotos jovens não vale para nada. Seria como admitir que está queimando dinheiro investido em jovens na Fórmula 2, Fórmula 3 e Freca, e que quando chegasse a hora de promovê-los, optaria por chamar um piloto de fora da academia só porque ele ganhou a Fórmula 2, o que de fato não faz sentido. Já a Aston Martin, como ainda não possuía um programa de pilotos jovens, pôde chamar Felipe para começar o programa com ele. E, olhando pelo lado do brasileiro, essa seria a única equipe em que, caso algum dos pilotos principais saísse, ele entraria com certeza. O grande problema aqui foi que nenhum dos pilotos deixou a equipe, e tanto Alonso quanto Stroll continuaram como pilotos titulares e não têm pretensão de sair tão cedo. Além disso, Felipe também comentou que no final do ano passado esteve muito perto de fechar com a Sauber, o que inclusive o fez perder a oportunidade de testar na Fórmula Indy. Ao que parece, a Sauber esperou até o último segundo para definir quem correria no atual ano e acabou escolhendo pela manutenção tanto de Zhou quanto Bottas, deixando Felipe a ver navios. Drugo aproveitou para dar uma cutucada na imprensa brasileira e disse que, apesar de todas as notícias sobre sua possível ida à Williams, ele nunca esteve realmente perto de fechar com a equipe. Houve interesse, mas nem perto do que a imprensa divulgou e principalmente nem perto do interesse que a Sauber teve nele. Realmente as coisas da vida real são diferentes do que as manchetes dizem. Mas bora falar do que interessa, que é o futuro do Drugovich para 2025. Felipe não foi categórico em dizer o que fará no próximo ano, mas deu fortes indícios do que considera um futuro ideal.
Primeiro, Felipe afirmou que a Fórmula 1 não está totalmente descartada, porém sabemos que para o ano que vem a possibilidade é praticamente nula. Todas as fontes comentam e o próprio Mattia Binotto, que é o dono da última vaga no grid da Fórmula 1, já afirmou que a oportunidade está entre Bottas e Bortoleto, e Drugo não é mais cogitado para essa oportunidade. Sendo assim, as oportunidades que realmente existem para o ano que vem são Fórmula Indy, Fórmula E e WEC. E nesse sentido, existem dois caminhos possíveis. Caso Drugo queira ainda ter uma vaga na Fórmula 1 no futuro e se manter conectado com as principais equipes de Fórmula 1, o caminho deve ser disputar a WEC e ou a Fórmula E, pois existem pilotos hoje que disputam as duas categorias de forma simultânea e ainda permanecem vinculados à Fórmula 1 como pilotos de teste ou reserva, que é o caso, por exemplo, de Stoffel Vandoorne, citado por Felipe na entrevista ao Motorsport. A outra opção é ir para a Fórmula Indy. Porém, pelo calendário muito mais intenso da categoria e pela distância da sede das principais equipes de Fórmula 1, Drugo teria que se afastar muito mais da Fórmula 1 se escolher disputar uma temporada completa na Fórmula Indy. O ponto positivo é que o campeonato da Fórmula Indy é muito mais pegado e disputado do que os outros dois citados anteriormente. E caso Felipe brigasse pelo título e se destacasse já no primeiro ano, estaria dando mais uma evidência para o circo da Fórmula 1 que é um piloto fora de série. Porém, como já disse, o problema realmente é o fato de os universos da Fórmula Indy e Fórmula 1 serem muito distantes. Como todas as provas da Indy são nos Estados Unidos, Felipe ficaria, inclusive, geograficamente muito afastado do circo da Fórmula 1, dificultando muito com que ele se mantesse em contato e fazendo testes tanto de simulador quanto privados em alguma equipe da Fórmula 1. Por fim, Felipe disse que as próximas semanas deverão definir o seu futuro. O teste com a Ganassi já estava marcado desde o ano passado, por isso não acredito que seja um indicativo muito forte de que Felipe realmente irá para a Indy. O que eu acho que Felipe fará, muito devido à sua vontade de ir para a Fórmula 1 ainda não ter desaparecido, é que Felipe permaneça na Europa conectado a alguma equipe de Fórmula 1 como piloto reserva e dispute a Fórmula E ou o WEC, ou até as duas categorias de forma simultânea. Dessa forma, Drugo se manteria próximo da Fórmula 1 na espera de uma vaga, tanto na Aston Martin ou na Sauber, enquanto disputa categorias que possuem uma relevância considerável no mundo do automobilismo. Mas e você, o que acha que será o futuro de Drugovich? Você acha que ele deve pular de vez do barco da Fórmula 1 e cruzar o oceano em direção à Fórmula Indy? Comenta aqui, e se curtiu o vídeo não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais!